inegavelmente, uma das Olimpíadas mais importantes, né, que a gente tem dos Jogos Olímpicos modernos é a Olimpíada de 36, 1936, em Berlim. Primeiro por causa do contexto, né? A gente está na montagem do que a gente chama de entreguerras, muito próximo da Segunda Guerra Mundial, vários sinais já bem claros de que ela poderia acontecer, o desrespeito da Alemanha, das condenações do Tratado de Versalhes, a sua militarização, o nazismo já implantado desde 33, uma forte política de perseguição já em 36, já existem as políticas de perseguição aos povos considerados semitas, que são os povos que não tinham uma nação definida, principalmente judeus e ciganos, pela sua condição numérica, e por toda uma logística que foi criada para que eles fossem perseguidos, dentro de uma política de eugenia, de raça pura. E o nazismo vai se utilizar na Olimpíada de 36, lembrando que a Alemanha tinha sido escolhida anterior à condição do nazismo ter sido implantada. Ela foi escolhida como país sede em 31, já tinha sido escolhida em 16, mas aí houve a Primeira Guerra Mundial, a Olimpíada foi suspensa por causa da tensão da guerra, e em 31 ela foi escolhida como país sede para a Olimpíada de 36. Mas o nazismo não tinha sido implantado ainda em 31, apesar de que já havia uma forte tensão política, o fascismo já era implantado na Itália, por exemplo. E quando o nazismo se implantou na Alemanha, ele não ia perder essa oportunidade de usar a Olimpíada para fazer todo o seu projeto de publicação, de divulgação, de fortalecimento da ideia de raça pura. E o esporte era uma maneira de fazer isso, né? Havia um projeto de uma fonte da juventude, de um super soldado dentro da percepção alemã, de uma raça ariana superior. Em vários discursos, o próprio Hitler tentou que não houvesse participação de atletas negros, mestiços, dentro dos Jogos Olímpicos, alegando que os atletas negros não poderiam participar porque eles são selvagens, primitivos, um homem civilizado não pode competir com um animal. Mas, mesmo com boicotes que foram feitos anteriormente à Olimpíada, a Olimpíada acabou acontecendo. Uma Olimpíada extremamente midiática, muito fortemente utilizada a imagem da suástica. Nós já tínhamos muito fortemente utilizados pela Alemanha a ideia do gesto, né, do Estado alemão, toda a construção da imagem em torno do Hitler, idealista, de um grande líder. E ele tentou disfarçar essa Alemanha militarista, essa Alemanha expansionista, na Olimpíada. Mandou tirar todos os cartazes de política antissemita, inclusive proibindo circulação de panfletos e jornais muito comuns sobre essa temática. Durante o período dos Jogos, não houve criminalização de algumas práticas sociais que na Alemanha já eram crime, como qualquer motivo de oposição, práticas, né, homossexuais, personagens negros e atletas e delegações, que eles fingiram não ser um incômodo para essa Alemanha que deveria ser referência do mundo. E acabou se tornando uma Olimpíada extremamente emblemática. Não só por causa de sua simbologia, mas porque ela acabou encerrando esse período dessa trégua que as Olimpíadas conseguem fazer. Logo após as Olimpíadas a gente vai ter um agravamento das relações internacionais e isso vai acabar provocando a Segunda Guerra Mundial. A gente tem a Alemanha acima do Comitê Olímpico, claramente o símbolo da suástica era muito mais forte do que o símbolo dos Anéis Olímpicos nos Jogos de Berlim. E nós temos dois fatos muito importantes nessa disputa, né, dessa raça pura, que foi a condição, primeiro, da construção do arianismo, inclusive com a cineasta, né, a Leni Riefenstahl, e desculpa aí qualquer coisa a pronúncia, não sei falar alemão, então eu vou deixar aqui o nome dela, que produziu inclusive o documentário Olímpia, né, falando sobre os Jogos Olímpicos e toda essa construção da imagem do arianismo e do próprio Hitler como um grande chefe de Estado, que procurava esse equilíbrio mundial e ser uma referência para esses novos tempos, dessa Alemanha reconstruída pós-Primeira Guerra, e os dois atletas que acabaram se tornando ícones dessa disputa, né, racial. Jason Owens, corredor americano, atleta americano que ganhou 4 medalhas de ouro e que incomodou, obviamente, negro, ter derrotado, né, os alemães, e inclusive um atleta alemão que disputou com ele, depois ganhou a medalha Pierre Cotterbé, né, que a medalha olímpica por conta do espírito esportivo. E o atleta americano, deixar bem claro, que ele não sofreu racismo apenas na Alemanha, mas também nos Estados Unidos. Inclusive, Jason Owens disse que o incomodou muito mais, que quando ele retornou para os Estados Unidos com as 4 medalhas de ouro, o presidente Franklin Delano Roosevelt nem o recebeu. Os atletas americanos negros não foram recebidos na Casa Branca, e quando eram recebidos, eram recebidos pelas portas dos fundos. Então ele se incomodava muito mais com o racismo praticado no próprio Estados Unidos do que na Alemanha, porque é de onde ele veio, né? E um atleta sul-coreano, na época, o Japão, extremamente racista e expansionista, invadiu a Coreia. E o atleta coreano, que era o maratonista, que ganhou a medalha, né, foi obrigado a ter que escutar o hino do Japão sem ser japonês, disputou obrigatoriamente pelo Japão, inclusive uma cena bem clara, de cabeça baixa, e depois, na Olimpíada de Seul, ele, ainda vivo, conseguiu ser um dos ícones dessa reconstrução, dessa Ásia também, toda remarcada nesse mapa geopolítico, levando a tocha olímpica na Coreia do Sul, agora sim, pelo seu país livre. Tá certo? Então,
Segue a gente aí, a gente está fazendo aí um Momento Olimpíada, tentando trazer várias curiosidades, aspectos históricos de todos os Jogos Olímpicos. Durante toda a Olimpíada a gente vai trabalhar, trazendo informações para vocês, tá bom? Beijos, valeu, jovens!